Olá, meu nome é Rebeca Salles, eu sou aluna de doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas do Cefet-RJ, sob orientação do professor Eduardo Ogasawara. Este vídeo tem como tema a detecção de eventos em séries temporais, em particular a detecção de pontos de mudança. Nos próximos slides eu vou apresentar alguns conceitos relacionados ao tema e, em seguida, alguns resultados preliminares e próximos passos da pesquisa. Bom, primeiramente, um evento pode ser definido como um ponto ou um intervalo em que ocorra uma mudança significativa no comportamento de uma série temporal. Geralmente, a ocorrência de um evento pode ser detectada através da observação de pontos de mudança de comportamento, outliers, anomalias e/ou motifs, que são padrões frequentes numa série temporal. O exemplo da imagem mostra um ponto no tempo em que a ocorrência de um evento causa uma alteração na tendência da série temporal de temperaturas globais. Um fato interessante é que a ocorrência de eventos em séries temporais geralmente está intimamente relacionada com a observação da propriedade de não estacionariedade. De maneira geral, uma série temporal é considerada estacionária se as suas propriedades estatísticas, como a média, variância e covariância, não se alteram ao longo do tempo. Entretanto, em dados de aplicações reais, essa propriedade é raramente observada. Uma das razões para isso é justamente a ocorrência de eventos que levam à alteração da função de média, como acontece no segundo e no terceiro gráficos da figura, da função de variância, como acontece no quarto gráfico, ou das duas funções juntas, como pode ser observado no último gráfico. O problema de identificação da ocorrência destes eventos está muitas vezes relacionado ao problema de detecção de pontos de mudança. De maneira geral, podemos dizer que pontos de mudança separam os diferentes estados do processo que gera uma série temporal. Ou, em outras palavras, marcam e separam os segmentos de uma série temporal que apresentam diferentes propriedades estatísticas e comportamento diferentes. O problema de detecção de pontos de mudança está relacionado também com o problema de detecção de mudanças de conceito em uma série temporal, ou seja, normalmente conhecido como concept drift. Bom, a definição formal de um ponto de mudança é apresentada a seguir. Sendo P a função da probabilidade condicional de uma observação no tempo, que vamos chamar de xt, dadas t-1 observações anteriores a ela, se P pode ser decomposta em dois processos estacionários, P1 e P2, referentes a antes e depois de um certo ponto A, e se P1 for diferente de P2, então o ponto A pode ser considerado um ponto de mudança. Nos próximos slides, eu vou mostrar alguns resultados preliminares da nossa pesquisa em andamento sobre o tema de detecção de pontos de mudança. Como ponto de partida, foram selecionados 2 artigos que podem ser considerados referências no tema de detecção de pontos de mudança. Um deles, intitulado Event Detection from Time Series Data, publicado em 1999, é bastante citado e serve de base para o outro artigo selecionado, intitulado A Unifying Framework for Detecting Outliers and Change Points from Time Series, publicado em 2005, que implementa e adapta o método apresentado pelo artigo base. O artigo base selecionado apresenta a seguinte metodologia para a detecção de candidatos a pontos de mudança. Dada uma janela de dados de uma série temporal, que vamos chamar de W, contendo todos os pontos entre U e T, são ajustados diferentes modelos a essa janela, um com base em todos os pontos em W e outros 2 modelos com base em todos os pontos antes e depois de um certo ponto V, que estiver sendo investigado. Neste caso, o V pode variar de U até T, dentro da janela W. A ideia central do método é que se o erro de ajustamento do modelo com base em toda a janela W, que na imagem está em vermelho, for maior do que o erro de ajustamento dos 2 modelos com base nos dados antes e depois do ponto V, que está em azul na imagem, então V é possivelmente um ponto de mudança. A primeira implementação deste método utiliza uma modelagem com base em regressão linear e fixa o ponto V como sendo o ponto central da janela W. No exemplo, temos uma janela de tamanho 30, em que o ponto central apresenta um comportamento diferente do resto da série temporal.
Nesse gráfico, podemos ver o primeiro caso em que um modelo é ajustado em toda a janela, em vermelho, e o segundo caso em que os modelos são ajustados com base nos dados antes e depois do ponto central, que está em azul. Quando comparamos os erros quadráticos médios entre o primeiro e o segundo caso, geramos os seguintes gráficos, em que podemos ver outliers próximos aos pontos 500 e 700, que são justamente os locais onde eventos foram inseridos na série sintética que utilizamos para testes. Agora, uma limitação observada nesta primeira implementação é que, como o ponto investigado como candidato a ponto de mudança é fixado no centro da janela, sendo modelada, existe um atraso igual a metade do tamanho da janela até que um ponto de mudança seja detectado. Esse atraso é minimizado quando definimos o ponto investigado V como variando por todos os pontos contidos na janela. Os gráficos a seguir mostram a frequência, em cima, e o atraso de detecção, embaixo, para 3 diferentes modelos de dados, sendo eles o modelo autorregressivo, o AR, o Exponential Smoothing, o ETS, e a regressão linear, que no gráfico está como LinReg. O ponto da ocorrência do evento está marcado em azul. Nesse caso, utilizando-se as janelas de tamanho 50, o evento ocorrido no ponto 500 foi detectado com atraso de 5 observações com o modelo AR e 11 observações com o modelo de regressão linear. Da mesma forma, o evento ocorrido nos pontos 700 até 702 foram detectados com atrasos de 5 observações com o modelo AR e 4 observações com o modelo de regressão linear. Uma observação interessante é que o modelo AR, particularmente, pôde identificar mais precisamente o ponto 700, em que ocorreu uma mudança no comportamento da série, que se mantém até o ponto 702, e também detectou o ponto 703, em que o comportamento da série sofre outra mudança, voltando ao seu estado original. Bom, em seguida são apresentados alguns dos próximos passos dessa pesquisa sobre detecção de pontos de mudança. A próxima implementação, que se encontra em andamento, diz respeito ao método apresentado pelo artigo selecionado de 2005. Esse artigo apresenta um método que contribui no sentido de integrar em um só framework abordagens para a detecção de 2 tipos de eventos, tanto outliers quanto pontos de mudança. Além disso, o método se especializa em detecção online, ou seja, com base em dados em streaming, o que é um diferencial muito importante. De maneira geral, o método funciona da seguinte forma. A cada observação que é lida, é feita uma aprendizagem incremental do modelo de dados. Desvios do modelo aprendido recebem uma pontuação relacionada, e pontuações mais altas indicam outliers. Logo depois, a série temporal de pontuações é submetida a uma transformação por média móvel. Em seguida, analogamente, um modelo das médias móveis é ajustado por aprendizagem incremental, e os desvios são pontuados. E essas pontuações mais altas indicam pontos de mudança. Bom, outros produtos e análises desta pesquisa sendo desenvolvidos são uma API para a utilização de métodos de detecção de eventos, anomalias e pontos de mudança em séries temporais. Ela está sendo desenvolvida em R e ela será integrada ao framework do MLflow. Os métodos estudados estão sendo analisados também com base em dados de previsão de coluna em perfuração de poços de petróleo. E, além disso, uma revisão bibliográfica e um relatório da literatura sobre o tema de detecção de eventos em séries temporais também está sendo desenvolvido e escrito. Bom, com isso, essa apresentação chega ao fim. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima atualização da pesquisa.